Esse caso aqui é muito chocante porque envolve 3 crianças. É um caso que com certeza perturbou essa comunidade e quanto mais informações saíam sobre esse caso aqui, pior as coisas ficavam. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Jason Karels se casou com Debbie em 2015. Os dois tiveram 3 filhos, mas, em 2020, Jason e Debbie estavam no meio de um divórcio complicado. Batalhas judiciais pela custódia, discussões frequentes faziam parte da rotina agora. Naquele ano, Jason estava com 36 anos e estava desempregado, sem esposa e os filhos. Ele estava perdido. Em junho daquele ano, ele descobriu que Debbie estava saindo com outra pessoa e aquilo foi o fim para ele. Jason não estava chateado apenas por ela estar com outra pessoa, mas sim por ela ter mentido para ele. Segundo Jason, Debbie jurou pela vida dos filhos que não sairia com mais ninguém. Ela o olhou nos olhos e fez essa promessa, usando os filhos como garantia de sua honestidade. Quando ele descobriu a verdade, algo dentro dele se rompeu. Na noite de domingo, 12 de junho, Jason e Debbie tiveram uma longa conversa. Parecia que a conversa foi boa e Debbie estava disposta a trabalhar com ele para encontrar soluções para os problemas que eles estavam passando naquele momento. Mas em alguns momentos eles discutiram, o que era frequente. Mas depois de desligar, a mente de Jason começou a girar. Algo no meu cérebro estalou por causa das coisas que ela me disse no telefone. Ela disse que eu era um nada, que eu não merecia nada, que eu era um péssimo pai, um péssimo marido. À 1h da manhã da segunda-feira, enquanto seus 3 filhos dormiam pacificamente depois de assistir TV com o pai, Jason tomou uma decisão que destruiria muitas vidas para sempre. O dia 13 de junho de 2022 começou como qualquer outra segunda-feira para Debbie. Ela tinha se programado para pegar seus 3 filhos, Bryant, de 5 anos, Cassidy, de 3 e Gideon, de 2, na casa de seu ex-marido Jason. Os dois foram casados por 7 anos, mas ela agora decidiu pedir o divórcio. Os seus planos naquela manhã era dirigir até um Walmart, comprar ali algumas coisas que estavam faltando em casa e depois ir direto até a casa do seu ex-marido, porque as crianças tinham uma consulta médica naquele dia. Então foi isso que ela fez. Quando ela chegou na casa do ex-marido, tudo parecia normal. Até que ela abriu a porta da garagem e olhou para a porta que dava de entrada para a casa e viu que a porta estava faltando e também ali todas as dobradiças. Parecia que alguém tinha chutado aquela porta, empurrado, enfim. E aos poucos ela começou a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Para piorar a situação, o carro de Jason não estava na garagem. Comecei a ligar para ele porque pensei que talvez ele tivesse levado as crianças para algum lugar, disse Debbie. Ouvi o celular dele lá em cima, então comecei a subir as escadas e só via sangue e mais sangue. Conforme subia as escadas, mais nervosa ela ficava, pois havia sangue espalhado por toda a casa, e não era pouco. Eu simplesmente comecei a dizer a mim mesma, não, Deus, por favor, não. Quando Debbie chegou ao quarto principal, ela encontrou seus 3 filhos deitados juntos na cama, Bryant, Cassidy e Gideon, mas eles não se moviam, não respiravam e já estavam gelados. Desesperada, ela ligou para a emergência. O despachante do outro lado da linha pediu para ela contar o que havia acontecido. E ela disse: cheguei em casa para pegar as crianças e elas estavam todas na cama, e elas estão com muito frio. Não sei, talvez ele, o Jason, os tenha sufocado ou cortado. Eles estão deitados na cama. 911, what's the address of the emergency? I'm at Camden Lane. My husband's kids. Okay, repeat the address for me one more time. East Camden Lane. Okay, tell me exactly what happened.
I came home to take the kids, and they're all on the bed, and they are dead. Okay, all right. How many children? 3. Quando os policiais chegaram à casa em Road Lake, em Chicago, eles encontraram uma cena que os perturbou. As 3 crianças foram encontradas no quarto principal, deitadas juntas na mesma cama. Seus pescoços apresentavam marcas. Seus lábios, pele e unhas estavam azuis. A avaliação do médico legista foi rápida e dolorosa. As crianças foram estranguladas. Mas o que intrigou os investigadores inicialmente foi a quantidade de sangue espalhada pela casa. A forma como as crianças morreram não tinha ali nenhum ferimento para sair sangue. Então, eles pensaram de onde vinha todo aquele sangue. A resposta estava espalhada pela casa, como peças de um quebra-cabeça. Na cozinha, os investigadores encontraram uma carta escrita à mão, para a Debbie. Apesar da caligrafia difícil, a mensagem era clara. Esta era a última comunicação de Jason com sua ex-esposa. A carta detalhava o casamento de 7 anos, a batalha judicial pela custódia e os sentimentos de traição. Mas a frase mais arrepiante estava no meio. Se eu não posso tê-los, você também não pode. Jason encerrou a carta dizendo: terminaria tudo nos seus termos. Mas as evidências escritas não paravam por aí. Em um quadro, em outro lugar da casa, os investigadores encontraram outra mensagem. Desculpe, eu os amava demais para deixá-los para trás. Você prometeu. Você jurou. Você mentiu. Logo depois, os detetives fizeram uma grande descoberta. O sangue encontrado espalhado pela casa não era das crianças, e sim de Jason. No banheiro, os policiais encontraram uma faca ensanguentada perto de uma pia, juntamente com uma lâmina de barbear que também estava suja de sangue. As evidências sugeriram que após matar os filhos, Jason tentou se machucar, embora não o suficiente para tirar sua vida. As gotas de sangue que saíam do quarto e iam até a cozinha mostravam os movimentos de Jason após os assassinatos. Verificando seus filhos uma última vez, escrevendo suas cartas de despedida e se preparando para sair de casa para sempre. No momento em que Debbie encontrou os corpos dos filhos e ligou para a emergência, Jason já estava a quilômetros de distância, dirigindo seu carro em direção ao que ele acreditava ser o seu destino final. Seu plano era simples: encontrar um lugar para bater o carro e se juntar aos filhos. Por volta da 1h30 da tarde, um policial estadual de Illinois avistou um Nissan vermelho com a descrição que havia sido transmitida a todas as unidades como o carro de Jason. Quando a polícia tentou pará-lo, Jason pisou no acelerador. O que se seguiu foi uma perseguição em alta velocidade que assustou os outros motoristas que passavam pelo local. A perseguição durou exatamente 17 minutos, mas esses minutos pareceram horas para todos os envolvidos. Jason zigue-zagueou pelo trânsito, cruzou faixas e dirigiu em velocidades que colocavam todos os motoristas em risco. Atrás dele, um comboio crescente de viaturas policiais, chegando a 12 carros e um helicóptero. O perseguia pela região de Chicago. O rádio da polícia transmitia atualizações urgentes. O helicóptero, equipado com visão térmica, tentou manter Jason à vista, mas sua direção irregular e o tráfego pesado dificultaram o rastreamento. Por breves momentos, eles o perderam completamente. Logo depois, o carro de Jason, em alta velocidade, perdeu o controle ao se aproximar de uma ponte. O veículo saiu da pista e bateu violentamente. Quando os policiais chegaram ao local do acidente, encontraram Jason semi-consciente, mas vivo. Leave your hands out the car, okay? No, I moved from out farther. Okay, good. We appreciate it, man. We can't. Preso em seu veículo destruído, ele estava consciente o suficiente para responder às perguntas dos policiais e consciente o suficiente para confessar. Acordei e de repente eles estavam mortos, murmurou para os socorristas. Eu sei o que eu fiz, mas sinto que foi, quer dizer, eu sei o que eu fiz, disse Jason confuso. Após ser retirado do veículo e levado ao hospital mais próximo,
Jason foi encontrado ileso, apesar da gravidade do acidente. Ele ter sobrevivido e sem ferimentos graves foi um milagre, segundo os investigadores. Ele também disse que tentou cometer suicídio várias vezes após a morte das crianças, mas não obteve sucesso nessas tentativas, disse o detetive do caso. Assim que os médicos confirmaram a condição estável de Jason, o detetive Barreira, o principal do caso, e seu parceiro foram enviados para obter respostas. O objetivo era simples: entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. A primeira pergunta que eles fizeram foi sobre o relacionamento de Jason com Debbie. Do meu lado, você pode olhar mensagens, ligações. Desde que nos conhecemos, sempre reclamei sobre como ela inventava coisas para justificar a maneira como me tratava, disse Jason aos detetives. Eu aguentei isso porque não tenho autoestima, e ela está sempre me manipulando, me menosprezando e sendo má comigo. Jason pintou um retrato de si mesmo como a vítima do casamento deles. Um homem emocionalmente abusado e manipulado pela esposa. Mas o detetive Barreira foi mais a fundo. O que aconteceu com as crianças? Perguntou diretamente. A resposta de Jason revelou a lógica distorcida que o levou ao assassinato. Se eu for honesto com o senhor, não sei por que fiz o que fiz, mas sei que o que disse a mim mesmo quando eu fiz, que eles mereciam estar comigo e que eu sentia que ela os estava negligenciando. Eu queria morrer e por algum motivo pensei que não havia problemas em machucá-los também. Pensei que ficaríamos juntos, com o que quer que exista depois dessa vida. Acho que senti que os estava salvando-os de passar pela dor do que eu passei. Por meio de perguntas cuidadosas, o detetive Barreira montou a linha do tempo daquela noite terrível. Depois de encerrar a ligação com Debbie, o estado mental de Jason chegou a um ponto de ruptura e ele tirou a vida de seus filhos, mais ou menos às 2 horas da manhã. Depois ele escreveu a carta e fugiu de casa, na parte da manhã. Uma coisa que eu queria perguntar era sobre o bilhete que um dos policiais notou na cozinha, disse o detetive. A resposta de Jason confirmou que os investigadores suspeitavam. Algo estalou em mim. Eu escrevi a carta e então a fiz. Eu mencionei que ela jurou pela vida das crianças que não estava me traindo. Então eu disse que espero que tenha valido a pena. Não tipo, espero que tenha valido a pena como estou me vingando de você. Eu estava esperando que valesse a pena, tipo, você me empurrou para fazer isso. O depoimento confirmou aquela nota encontrada no local. Você prometeu, você jurou, você mentiu. Em outra sala de interrogatório estava a Debbie. Quando o detetive finalmente contou a Debbie que Jason havia sido encontrado e preso, sua reação capturou a emoção de uma mãe processando uma perda. Ele está morto? Ela perguntou. Não, respondeu o detetive. Ele está preso. Em junho de 2022, Jason Karels foi oficialmente acusado e recebeu 3 acusações de homicídio em primeiro grau, um para cada um de seus filhos. As evidências contra ele eram esmagadoras. Suas confissões, escritas na cena do crime, suas confissões verbais à polícia, provas físicas que o ligam aos assassinatos e testemunhos de socorristas e investigadores. Mas a equipe de defesa de Jason argumentou algo que complicou o caso: doença mental. Em fevereiro de 2024, quase 2 anos após os assassinatos, Jason fez uma declaração que capturou a complexidade do seu caso. Culpado, mas doente mental. Esta alegação reconheceu que, embora Jason tivesse de fato cometido os assassinatos, seu estado mental na época estava gravemente comprometido. Sugeria que ele tinha controle limitado sobre suas ações devido a uma doença mental. O acordo significou que Jason cumprirá uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e também receberá tratamento de saúde mental. O juiz aceitou a sentença negociada e descreveu as ações de Jason como repugnantes e desprezíveis. Depois que a história se tornou pública, a comunidade se uniu em torno de Debbie em uma demonstração de apoio. Ela criou uma página no GoFundMe para ajudar a cobrir despesas funerárias e custas judiciais. A resposta foi imediata. Até dezembro de 2024, o fundo havia arrecadado mais de $70 mil. As doações representavam mais do que dinheiro. Elas representavam o reconhecimento da comunidade por uma perda inimaginável e seu desejo de ajudar como pudesse. A cunhada de Debbie disse em entrevista que Jason tinha sérios problemas mentais, mas nunca buscou ajuda. Infelizmente, houve violência doméstica no relacionamento deles, e Debbie finalmente estava criando forças para deixá-lo
e prosseguir com o divórcio. Mas Debbie queria manter um relacionamento com o pai de seus filhos e deixá-lo visitá-los, e agora sabemos que isso foi um erro, completou a cunhada. Debbie disse em entrevista que a última vez que falou com os filhos foi no final de domingo, quando eles pareciam felizes. Eles ficaram animados em ter notícias minhas. Estavam animados para conversar, disse Debbie. Não estavam fazendo nada de especial. Só pareciam animados por eu ir buscá-los na manhã seguinte. Ela continuou. Estou simplesmente incrédula. Você nunca imagina que algo assim vai acontecer com você. Nunca pensei que ele faria isso com os nossos filhos. Mas agora eu sei. Se você tiver qualquer indício de dúvida, não o ignore e mantenha sua posição. Ela disse que concordou com as exigências dele de visitação, mas ficou com uma sensação de que algo ruim pudesse acontecer depois que ele disse: nunca machucaria as crianças. Ele disse: todo o meu problema é com você, disse Debbie, acrescentando que ele também mencionou a possibilidade de se juntar à família na consulta médica que eles iriam naquela segunda-feira. Bryant era um garoto muito inteligente e um ávido jogador de videogame que estava ansioso para começar os jardins de infância naquele ano. Cassidy era a irmã do meio que Debbie acreditava que protegeria seus irmãos, enquanto Gideon foi descrito como um doce menininho da mamãe que amava dinossauros e o Mickey. Ela acrescentou na entrevista. Um membro do conselho do condado de Lake, Dick Barr, ajudou a criar uma página no GoFundMe para Debbie. Essa tragédia aconteceu no meu próprio bairro e preciso ter certeza de que essa mãe tenha tudo o que precisa para não ter que se preocupar com dinheiro nesse momento terrível. Este não foi um ato criminoso emblemático de quem somos ou de onde vivemos, mas sim de uma alma egoísta, desprovida de humanidade, de compaixão, de bem-estar mental, que se importava mais consigo mesmo do que com seus próprios filhos. O crime de Jason se enquadra em uma categoria que psicólogos forenses chamam de aniquilação familiar, quando um membro da família mata vários membros da família antes de tentar tirar a própria vida. Um dos aspectos mais perturbadores da confissão de Jason foi sua crença de que, de alguma forma, estava salvando seus filhos. Acho que senti que os estava salvando-os de passar pela dor que passei, disse ele aos detetives. Essa lógica distorcida, onde o assassinato se torna um ato de proteção, demonstra o quão completamente a percepção de realidade de Jason havia se tornado distorcida. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, é terrível imaginar o que aconteceu com essas crianças naquele dia, imaginar também a mãe que chegou lá e viu toda a cena. É um caso extremamente perturbador mesmo, mas que bom que ele passará todos os anos de sua vida atrás das grades. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.